você já ouviu sobre esse texto? Quando foi a última vez que alguém pregou nesse texto e você estava na igreja? Você lembra? Qual era o domingo? Qual era o ano? O que o conjunto coral cantou? O que o conjunto de Ministério do Louvor cantou naquela noite? Enfim, você é capaz de se lembrar quantas vezes você já ouviu esta parábola? E eu vou dizer uma coisa para você, irmão querido, eu já preguei muitas vezes esta parábola. Mas toda vez que eu leio esse texto, o meu coração fica como aquele texto, lá de Gênesis, a partir do capítulo 50. Ali em Gênesis, quando a gente lê a história de José, o José que não era do Egito, o José que estava no Egito. Não tem como não emocionar lendo esses textos. São textos que nos fazem chorar. Assim como no Velho Testamento, você pode imaginar José, depois de ter sofrido tudo aquilo que ele sofreu, ele foi vendido, ele foi excluído entre os seus, ele foi tido por alguém morto, afastaram José do seu pai, do seu irmão mais novo, e agora está lá todo mundo comprando, porque José foi usado por Deus, e agora vai passando um por um, e de repente quem chega? Seus irmãos. E o texto diz que José chora grandemente. José sai dali e chora. Imagine esse pai que teve um dos seus filhos que foi embora, que saiu da sua companhia. Quantas noites esse pai passou sem dormir, como aquela mãe que tem a sua filha que vai embora e você não sabe com quem a sua filha está andando, o que ela está fazendo, se já comeu, se já dormiu, com que está fazendo, com que está sofrendo, e você olha para o quarto daquela pessoa, você sente o cheiro daquela pessoa, você imagina que aquela pessoa está deitada naquela cama, mas o quarto está vazio, a cama está vazia, a solidão, a tristeza, a síndrome do ninho vazio, aonde você vai dizer assim: como está meu filho? Com quem está meu filho? Nosso objetivo nessa noite é trabalhar o anelante amor de Deus, o amor de Deus pelos perdidos. Hoje nós vamos ver o terceiro verbo daquele que eu disse, dos dois verbos que nós estudamos na passagem passada: encontrar a ovelha das 99, achar a dracma perdida e receber o perdido. Hoje vamos pensar no acolhimento. Hoje vamos pensar no recebimento. Hoje vamos pensar no seu filho, na sua filha que estava morta e reviveu, estava perdido e foi achado. A graça do Senhor achou. Como Deus Pai acolhe um filho perdido? Essa pergunta que eu quero que você fique martelando na sua cabeça até o final, até o último momento que estiver pregando esse sermão. Como Deus acolhe o perdido? Porque o nosso acolhimento muitas vezes é diferenciado. Você viu no sermão passado que uma alma tem grande valor. Vimos que Jesus recebe os pecadores, come com eles. E do ponto de vista dos fariseus, a situação é pior. Porque do prisma da fé ainda é melhor, como se é evidente, e pelo menos 4 atitudes diferentes nós vimos na semana passada, no contexto passado, do versículo 1 ao versículo de número 10. Nós vimos ali atitudes, obrigado meu irmão, diferenciadas.
Por exemplo, não havia por parte do Senhor o ódio por aquela ovelha que tinha se distanciado. Ele põe nos seus ombros e ele vem conversando com aquela ovelha. Ó ovelha, por que você fugiu? Você queria ser devorada por um lobo? Você queria morrer longe da casa do Senhor? Ó minha ovelha, volte para o aprisco. Não há consideração como indiferença. Faltava uma. E aquela ovelha era importante, pois o rebanho estava faltando uma. Havia apenas 99. E agora o pastor recebe, acolhe aquela ovelha, chama os amigos e faz uma festa. Encontrei a minha ovelha perdida. Qual é a ovelhinha perdida da casa do Senhor? Semelhantemente a dracma. Encontrei a minha pratinha. Encontrei o meu brinquinho perdido. Encontrei a minha pérolazinha que caiu do meu colar. Então eu chamo as amigas e faço um chá da tarde e celebro, porque aquela que estava perdida foi encontrada. Agora você pode imaginar a alegria desse pai. Aquele filho foi para um lugar longínquo. E o resumo nosso hoje, meus irmãos, é que as Escrituras, a revelação especial, a Bíblia, esse texto, deve ser lido e estudado minuciosamente. Porque eu tenho certeza que você já ouviu vários tipos de sermões desse texto. Focado no coração do pai, focado no coração do filho mais novo, focado no coração do filho mais velho, focado naquelas pessoas que estavam na festa. Você já ouviu muitos e muitos sermões disso aqui, dessa parábola. É a mais popular que existe. Mas eu quero hoje, nessa exposição, nessa parábola mais conhecida, eu creio, do mundo evangélico, abordar-se como se fosse uma peça que você está vendo, imaginando, uma encenação, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, uma peça. A parábola do filho pródigo, no seu primeiro ato, traz a sua partida. O tema geral desse capítulo é o amor de Deus Pai pelos perdidos, pela ovelha perdida, pela dracma perdida, pelo pródigo que estava perdido. O amor de Deus por nós. Você sabe que Deus te amou de tal forma que deu Jesus Cristo, seu único Filho, para que você pudesse estar aqui nessa noite. Conta-se que certa vez uma filha de 16 anos se rebelou contra sua mãe, e ela disse assim: mãe, eu não aguento mais morar aqui, eu não aguento mais as brigas que nós estamos tendo. A senhora tem um pensamento diferente, eu tenho outro pensamento diferente, eu vou embora, mãe, eu vou partir. E aquela mãe olhou para a filha adolescente e disse assim: filha, não vá, o mundo é cruel, você vai sofrer, existem pessoas ruins. E aquela mãe começou lá na Inglaterra a passar por um drama terrível. Aquela moça queria ir embora, aquela adolescente queria ir embora, e tanto ela fez que ela pegou as suas coisas, botou numa mala, beijou a sua mãe em lágrimas, disse para sua filha de 16 anos: você está vendo esse cravo aqui? Havia lá um jarro de flores, e ela pegou aquele cravo e deu para a filha, e disse assim: filha, toda vez que você passar por necessidade, por humilhação, você vai lembrar da sua mãe, da sua casa, ao ver um cravo branco. E você pode voltar para casa a qualquer hora, que a sua mãe vai te acolher. Os anos passaram, aquela menina foi embora, foi para uma grande cidade, 16, 17, começou a prostituir-se.
A vida foi dura para ela, entrou no mundo das drogas, sofreu, e ela chorava amargamente, lembrando da lição da mãe, que a mãe disse: não vai embora, fica em casa, menina, o mundo é cruel, você vai sofrer. E um dia ela estava sobre a ponte do rio Tâmisa, e ela ia se jogar, tirando a sua própria vida, e eis que um homem de Deus passava por aquela ponte e viu aquela cena, e ele parou, tomado pelo Espírito Santo, e disse para aquela jovem: eu vou estar pregando ali na capela daqui a pouco, não faça isso, a sua vida tem um grande valor, a sua alma tem um grande valor, não cometa suicídio. E ele tira da lapela do seu bolso um clavo branco e dá para ela. E ela começa a chorar, porque ela lembrou da sua mãe. E ela então vai à igreja. Diz que lá estava pregando o grande servo de Deus, Spurgeon, naquela oratória famosa que ele tinha de fazer o povo chorar e voltar para Deus, e se arrepender, e se consertar, e voltar, pedir perdão, se humilhar, e aquela moça vai aos pés de Cristo. E agora? Não foi fácil voltar para casa. Ela escreve uma carta para sua mãe e diz assim: mãe, eu pequei contra a senhora e contra Deus. Se a senhora me quer de novo em casa, quando o trem passar pela nossa fazenda, pela nossa casa, só ela coloca um lenço branco, eu vou entender que a senhora me perdoou, e na outra estação à frente eu desço e volto para nossa casa. O que você acha que aconteceu? Quando foi aproximando-se da terra daquela senhora, e o trem buzinando, e ela olhava para fora, olhava para dentro, olhava para fora, olhava para dentro, e o trem foi chegando. Quando ela passou pela porteira da fazenda, ela não viu um lenço, mas ela viu um lençol enorme, muito grande, branco. E quando ela chegou em casa, aquela mãe fez uma festa, como Deus fez, como Deus faz, quando uma alma perdida volta para os pés do Senhor, como o pai do pródigo fez, quando ele voltou. E a história termina dizendo que ela se reconciliou com a mãe, pediu o perdão, mudou sua postura. É como uma filha que volta quebrada, igual arroz de terceira, mas volta modificada, lapidada. Meus irmãos queridos, o que essa história nos ensina? Versículo 11 e versículo 12, dê uma olhada. O mais jovem dos filhos cansou-se de ficar em casa. Como tendo sido dentro desse primeiro ato a sua partida, o jovem toma essa decisão, a decisão mais deplorável de sua vida. Esse jovem queria ter liberdade dos seus pais. Esse jovem queria estar distante da religião e de Deus. Esse jovem queria estar distante dos olhos do seu pai. Embora nessa parábola não se mencione mãe, mas aonde estava a mãe desse jovem? Será que ele tinha mãe? Não há vínculo nenhum da maternidade nessa parábola. Poderia fazer o que bem quisesse. A liberdade, a tão sonhada liberdade que ele queria, ele só teria fora dos olhos do seu pai. Naturalmente, essa concepção estava no plano dele, e ele precisava ter recursos financeiros, ele precisava de dinheiro, provavelmente porque sabia o que a lei diz em Deuteronômio 21:17, a respeito da herança, de 1/3 da herança materna, que seria somente quando seu pai morresse. Então, ele estava dizendo para o seu pai: pai, não me importo com a sua vida, o que me importa é com a sua herança, é com o seu dinheiro, e olha, para mim o senhor está morto, me dá minha parte.
me dá a minha parte. Quando olhamos para Gênesis 25, versículo 6, menção a respeito das doações que faziam os filhos, esse jovem não estava satisfeito com uma mera doação, ele quis a herança, ele quis um terço que lhe pertencia, ele quis aquilo que ele ia herdar após a morte do seu pai. Ele matou o seu pai. Inteiramente, irmãos, essa partida mostra toda a possibilidade, probabilidade, que significava para aquele homem que estava ali, ver o seu próprio filho menosprezando o amor paterno, que preferindo ir para o mundo, abortar o projeto de segurança, de amor, de carinho, de proteção. Que insulto! Você, no lugar desse pai, se receberia esse filho de novo? Que insulto! Como se a liberdade desse jovem realmente pudesse melhorar a sua vida. Como se a liberdade desse jovem pudesse trazê-lo ou fazê-lo um homem diferenciado. O texto diz que o pai cedeu. Ele pegou um terço que pertencia após a sua morte e deu para aquele filho. Um terço de sua propriedade, seus bens, foi entregue ao mais novo. Mas cabe a gente já dizer alguma coisa do mais velho aqui. O mais velho ficou com 2 terços dentro da casa do pai. Enquanto aquele tinha 1 terço, o mais velho ficou com 2 terços. Aquele que pertencia a ele, pertencia ao próprio pai. Só que o mais velho não tomou a decisão de tê-lo ainda em vida, mas ele respeitou a vida do seu pai. A atitude do mais velho foi uma atitude consciente. Verso 13, irmãos, dê uma olhadinha aí. Às vezes nós ouvimos que esse jovem não fez o que esse jovem fez, não é uma forma alguma incomum. Porém, o que vemos é um jovem orgulhoso, que abandonou a sua família. Vejamos que quis ir para um país muito distante, e evidentemente, mas muito longe daquelas terras que ele ali vivia. Isso te lembra quem? Quem é que fez isso? Jonas. Jonas pensava que se ele fosse para Tarsis, ele ia fugir da presença de Deus. Esse jovem pensava que se mudasse dali, ele ia fugir dos olhos de Deus. Então se dá a sua partida, e assim é dramática. Fechando o primeiro ato, você tem a vida desse jovem em outro país. Eu não sei se você que está aqui me ouvindo já desviou dos caminhos do Senhor. Você já saiu da presença do Senhor alguma vez? Conscientemente você quis deixar de ser um cristão, e você disse: eu vou me embora porque lá no sul do país ninguém me conhece, lá no norte do país ninguém me conhece, lá em Portugal ninguém me conhece, lá na África ninguém me conhece. Eu daqui para agora eu não quero ser mais crente. Eu fui criado na EBD, eu fui criado na UCP, eu fui criado na UMP, eu fui criado na UPH, eu fui criado na SAF, mas a partir de agora eu tomei uma decisão, fui. Será que, como deve ser a situação de uma pessoa que deixa a casa do pai? Como deve ser a situação de uma pessoa desviada, distante do amor de Deus? Eu não sei, meus irmãos, porque eu nunca pensei em fazer isso. Eu nunca quis desviar dos caminhos do Senhor, mas de repente você, se você já viveu essa experiência, conte para mim depois, em particular. Agora, eu tenho a experiência do pródigo. O verso 14, quando ele está bem distante, Deus trabalha
Além dele perder todos os seus recursos, porque se você não trabalha, você não vai ter, o dinheiro vai acabar, pode ser o melhor investimento, uma hora vai faltar os recursos financeiros. Deus manda uma fomezinha para aquele lugar onde ele estava. Ele passa a ter fome. A fome chegou naquele local onde ele estava. Além do mais, esse novo desastre golpeou então não só o lugar onde ele estava vivendo, mas outras pessoas começaram, por causa desse pródigo, passar necessidades também, passar escassez também. Eu quero dizer algo para você, meu irmão: nunca pense em afastar da presença do Senhor, porque quem vai te acolher vai sofrer também. A cidade onde você está vai passar por grandes lutas. A gente vê isso com Jonas. O navio onde ele estava, os tripulantes daquele navio, os marinheiros tiveram que jogar Jonas no fundo do mar, para que a tempestade pudesse passar. Você é um filho rebelde, um filho pródigo, que está longe. Saiba que aquela casa que abriu para você, aquele patrão que deu emprego, aquela cidade onde você está, vai sofrer por sua rebeldia. A gente está vendo isso aqui. As pessoas começaram a ter fome. De repente, o país inteiro. Mesmo nada tinha a ver com o problema de do pródigo. Não podia esperar socorro de outros, de ninguém. Deus mostra agora, irmãos, que quando Ele tem um propósito para nós, Ele usa quem Ele quer. Uma nação inteira, um povo inteiro, um navio inteiro, os marinheiros, as malas, as ondas, e até mesmo o grande peixe, porque Ele é soberano. Veja o verso 15. Sem dinheiro, sem comida e sem dignidade. A pior coisa que tem é ver um justo do Senhor, um filho de Deus, uma filha do Senhor, sendo chamado de porca, de porco. Esse pródigo, ele quebrou a lei do Senhor, além de estar cuidando dos porcos, que eram animais, que para um judeu não deveria nem passar de perto. Você lembra que os porcos, a carne de porco, não foi permitida por Deus aos judeus para que comessem. Imagine um judeu sem comida, com fome, comendo as alfarrobas, porque se ele não comesse a lavagem, ele ia morrer de fome. Pastoreando porcos. Ela é humilhante ou não era? O que você acha? Não era algo comum entre os judeus, porque todo judeu sabia que aquilo era maldição, e que cada homem que cuidava de porcos, lembra daquela manada em que os espíritos imundos pediram para ir? Aquilo vai acentuar, era uma tradição, era do conhecimento do judeu, que era uma maldição. A diferença de cuidar de ovelha para cuidar de porcos. Pense na sua cabeça. Verso 17. No meio da sua miséria, esse jovem começa a pensar. Pensar no lar que ele deixara. Originalmente no grego, o texto diz: quando eu voltar a si mesmo. Ele começou a voltar a si mesmo, a ficha caiu. Isso é, quando ele começou a refletir sobre tudo o que havia acontecido, desde que ele saíra da casa de seu pai, o que acontecera com a sua vida, levou a uma profunda meditação, uma séria meditação prolongada, que resultou em pensar nos empregados de seu pai. Que diferença, eu aqui com fome, comendo as alfarrobas, pastoreando porcos, e os empregados do meu pai pastoreiam ovelhas,
come do bom e do melhor, tem a segurança, tem a casa, a roupa lavadinha. E eu aqui nessa situação. Ufa. Eu não tenho nem como pensar num cristão que escolhe, lembra que eu falei no sermão passado, que escolhe se tornar uma ovelha fujona, um filho pródigo. Meus irmãos, por que que alguns deixam a casa do Pai e voltam para o mundo? Escolhe contaminar-se com barro, com a lama, com a humilhação, perde a sua paternidade, perde o brilho no olhar, perde a sua alegria, perde a sua identidade. Talvez você entrou nessa igreja pensando em tomar uma decisão, em voltar para a casa do Pai. Faça isso agora mesmo, não tenha medo. O Pai te ama, Ele está com os braços abertos para te acolher nessa noite, te aceitar como filho, como filha amada do Senhor. Ou talvez você está pensando em ir embora para o mundo. O que você quer no mundo? O que você espera no mundo? Verso 18, verso 19. Ele toma e ele chega a uma conclusão. Ele toma a decisão de abandonar o seu lar, simplesmente por uma forma insensata. Foi um erro prático? Não, definitivamente foi um pecado. Nada menos do que isso. Quando ele vai embora, quando ele abandona a sua casa, é o pecado que ele está ali cometendo. Então ele diz que vai voltar e vai dizer a seu pai: Pai, eu pequei contra Deus. Não foi contra o Senhor. O Hebreus às vezes substitui Deus pela palavra céu. Quando ele diz eu pequei contra os céus, ele está falando eu pequei contra Deus. Foi Deus que lhe dera um pai amoroso, misericordioso. Foi Deus que te chamou à sua casa. O chamado é irresistível. Deus te chamou de forma tão gostosa, tão enfática, que a sua vida mudou após o chamado eficaz. Você veio aos pés do Senhor. Filho, filha, eu vou colocar um lençol branco para a sua chegada. Você é meu, é minha amada. Ele agora compreende o quão ingrato e egoísta ele fora. Não mais tem o direito de ser chamado filho daquele fazendeiro. Ele não queria nem mais ser chamado filho. Ele agora entende que, se seu pai quisesse, poderia considerá-lo pelo menos como um trabalhador, um escravo, um servo. Não me importa, mas eu preciso voltar e dizer ao meu pai: Pai, eu fui um tolo. Quando alguém deixa a casa do Senhor, é um tolo. Mas como o Pai trabalha esse aconchego de novo, esse retorno? Como é que Deus trabalha isso? A experiência que esse jovem sofreu foi fundamental para a vida dele. Porque nós trabalhamos, irmãos, na Ordem Salutis, que o arrependimento pela fé tem que acontecer na vida de todos nós. Então as crianças que estão desenhando, boa noite crianças, Arthur. Você pode desenhar, Arthur, aquela ovelhinha que voltou para a casa do pai, aquele filho que encontra com o seu pai, feliz da vida, porque ele agora tem algo a dizer, mesmo achando que seu pai o ia tratar como um servo, escravo. O pai agora trata com amor. O terceiro ato dessa parábola
está a partir dos versos 20 até o final, o seu regresso. Eu digo que voltar é mais difícil do que partir. Você sabe que muitas pessoas que se desviaram não conseguem voltar mais para a presença do Senhor. E não conseguem voltar, irmãos, por quê? Porque tem vergonha daquilo que as pessoas vão dizer, daquilo que as pessoas vão falar, daquilo que as pessoas vão censurar. Muitas pessoas não conseguem romper com o retorno por medo. Mas é importante olhar para esse texto. Muitas resoluções piedosas se concretizam com o seu regresso. Esse jovem fez o que resolvera fazer, saiu a seguir o seu caminho. Teria sido uma longa jornada, pois isso levou muitos dias. Veja, verso 13. Além disso, em sua deliberada condição, a viagem que ele tinha que fazer, ele teve que lutar com ele mesmo. Será que ele não pensou assim, eu não tenho coragem não. Não tenho coragem de chegar na presença do meu pai não. Eu matei meu pai. Eu dilapidei o patrimônio do meu pai. Não tenho coragem não. Mas enquanto ele mais andava, o seu coração mais apertava. Enquanto ele estava ainda longe, diz o texto que o pai viu e sentiu-se compaixão dele. O pai correu, o abraçou e o beijou fervorosamente. É isso que Deus faz com um filho que retorna a casa. Deus vai ao encontro dele. Não é ele que vai ao encontro do pai. Você entendeu isso aí? Porque então, se fosse ele indo ao encontro do pai, tudo que a gente crê de doutrina, de ensino, seria questionável. Mas foi o pai que foi ao encontro dele. Quando há um arrependimento, o pai vem ao nosso encontro. É evidente que nunca havia o pai perdido o interesse por aquele filho. Uma e outra vez teria ficado à espera. Agora ele veio distante, talvez magro, sujo, cheirando mal, andando devagarzinho. E o pai então tem 3 ações que ele vai realizar. A primeira ação, veja, ele se compadece. A segunda ação, ele corre. A terceira ação, ele lança os seus braços em torno do seu pescoço e o beija. Ele acolhe. Como criança perdida, o pai abraça e acolhe aquele filho e diz: venha meu filho. O verso 21, queridos, diz: isso que o filho propusera a dizer a ele, não foi preciso, porque o pai antecipou esse diálogo. Não havia também intencionado dizer: mas isso faz de mim de teus empregados. Verso 19, aliás, essa é a nossa confissão. Quando nós estamos na casa do Senhor, na casa do Pai, nós o que somos? Servos. Deus te chamou para ser servos. Ele nunca disse pai, nunca lhe deu uma chance ao dizer, porque o pai disse: venha meu filho. Verso 22 e 24. Observe as ordens energéticas tão limitada e a alegria do pai tão completa em seu perdão, desde que o seu filho fora tratado como uma pessoa importante. Nós temos um problema aqui para fechar. Veja, do 25 ao 32. É o ciúmes. É o mais velho. O pai não rejeitou aquele irmão. Mas quem rejeitou? O outro irmão. Não é à toa, irmãos, que muitas pessoas também não voltam para a casa do Senhor por meio de nossa rejeição. Receber é o verbo que nós estamos estudando agora. Quando eu tenho uma atitude de rejeição a uma pessoa que estava perdida, estava morta, estava ferida, eu entro na identidade do filho mais velho.
Não existe evidência alguma que vai colaborar na teoria segundo a qual os versículos 25 e 32 não pertencem ao original. Algumas pessoas acham que isso aqui foi inserido depois, mas o que prova aqui é a noção de uma segunda parábola que poderia começar aqui. Quem quer que reflita por um momento, vai ver a existência dessa parábola nos versículos 1, veja lá, versículo 2, versículo 7 e versículo 10. A existência dessa própria parábola que está aqui. Entenderá? Porque esses versos finais fazem necessários. Jesus está aqui esclarecendo que aquele filho arrependido, embora cordialmente recebido por seu pai, foi rejeitado pelo seu irmão. Quem é você para rejeitar um filho de Deus? Quem somos nós? Perceba que ao retornar ao seu serviço, o que vai haver é, mais uma vez, uma grande festa, com muitas pessoas celebrando e adorando o Senhor. Então a pergunta daquele servo, do irmão aquele servo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Seu irmão chegou a seu pai, e para cutucar a vaidade daquele irmão mais velho, ele matou o bezerro mais precioso para fazer uma festa. Pronto. Eu sou da igreja há 40 anos, eu nasci naquela igreja, nunca aconteceu isso comigo, nunca tive oportunidade de fazer isso, nunca tive oportunidade de crescer, nunca tive oportunidade, me esqueceram, me aboliram, me excluíram, me deixaram, e tititi, e papapá. É a vítima do filho mais velho. Oi, feliz, você está dentro da igreja. Aquele estava morto, estava perdido. Sabe de uma coisa, meus irmãos queridos? Do versículo 28 ao versículo 30, demanda a nossa preciosa atenção, e eu chamo a sua atenção para alguns detalhes importantes, porque pode ser os nossos, porque nós estamos dentro da casa do Pai, nós estamos aqui, nós não fomos embora, nós não estávamos perdidos. A primeira coisa que nós temos que observar, observe a posição de para mim e para ele. Para mim é assim, para ele é assado. Para mim é assim, para ele é assado. Anteriormente ao verbo como um ponto de ênfase. Para mim eu nunca tive um bezerro. Nunca tive a sua atenção. Próximo ponto. Embora seja enfadonho, o irmão mais velho não quisesse entrar na casa, seu pai compassivamente sai da casa e vai conversar com ele. Gênesis 4, 6 e 7. O pai vai ao encontro dele. O que foi, meu filho? O que está acontecendo? Que você está enciumado? O que está acontecendo? Que você está nessa tensão? O que está acontecendo? E ele diz, então, estive trabalhando como escravo para ti. Esses anos todos. Esse era o espírito que esse homem havia nutrido todos esses anos. Eu sou simplesmente usado pelo meu pai. Eu sou o serviçal desse homem. Eu sou obrigado a trabalhar. Eu trabalho. Eu sou escravo. Nunca desobedeci às suas ordens. Ele pensava dessa forma. Ele realça a sua justiça pessoal e parece não compreender que de um filho se espera algo mais do que mera obediência externa. Deus espera de nós, não é só obediência externa, mas é conversão, mudança de mente, de atitude prazerosa em obedecer, em servir ao Senhor. Não é o que eu estou vendo, mas é o que você traz dentro do seu coração. Aos meus que estão fazendo catecúmenos, mais uma vez a palavra testemunho interno vem aqui. Ninguém vê o seu coração, só Deus. Sua motivação, só Deus.
Fazer para os homens, fazer externamente, não significa nada. Qual a motivação disso? Contudo, nunca me deste. Não só 2/3 da herança já lhe tinha sido designado, mas também o seu pai teria se sentido feliz em conceder-lhe qualquer coisa mais razoável. Porque o pai disse: filho, tudo que é meu é teu. Está aqui uma coisa maravilhosa para nós, irmãos. É saber que quando temos comunhão com o Pai, lembra daquele texto que nós pregamos lá? Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo que você falar com o Pai, dobrando seus joelhos, conversando com Ele, acreditando nele, você é um filho, uma filha do Pai, e para com isso. Ou eu sou o pródigo, ou eu sou o filho mais velho. Eu disse no sermão passado que você jamais será o pai, porque o pai é Deus. Ou você é o mais novo, ou o mais velho. É o fujão, aquele aloprado que vendeu tudo, que dissipou tudo. O pródigo, que significa aquele que vai dilapidar o patrimônio. O pródigo pode ser desertado pelo pai, ele não vai herdar nada, ele é visto como alguém, até mesmo pela justiça brasileira, um doente que pode ser penalizado. Ele é pródigo. Eu tenho que terminar esse sermão, irmãos, 31 e 32, dê uma olhadinha aí. Eu creio que essa parábola é tão popular que você já sabe. Observe o quão amoroso o pai trata também esse filho. Ele dirige a ele como meu filho. Tudo que é meu é seu. E ele confirma a divisão da propriedade que foi acordada anteriormente, no verso 12, ao mesmo tempo não encerra a celebração. Ele vai celebrar a volta do outro irmão, porque o mais velho queria colocar um balde de água fria naquela festa. Acaba com isso, acaba com isso, acaba com isso. Ele até mesmo vai difamar aquele irmão, dizendo que ele tinha gastado tudo com prostitutas, com meretrizes. Quem disse isso foi o irmão mais velho. Ele não sabe nada disso. E nós ensinamos isso. Eu já ouvi pessoas pregando isso, mas o texto não afirma isso. Isso é uma calúnia do irmão mais velho. Ele não sabia o que aquele irmão tinha passado. Quem sai da presença de Deus sofre. Sofre. Agora, quem sou eu para apontar o dedo e dizer: fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, bem feito, tem que morrer, tem que ir para o inferno? Como é que Deus acolhe? Como Deus acolhe? A Bíblia diz assim, e a confissão de fé traduz para nós, no capítulo, as Escrituras: mas não sendo essa a linguagem grego e hebraico conhecida por todos os povos, tem o direito e o interesse das Escrituras, que tem direito, interesse e o dever e o temor de Deus em ler e estudar o texto. Então, quando nós agora, no século 21, tomado pela revelação especial, pela a inspiração de Deus e pela iluminação, eu tenho que fazer uma pergunta, irmãos. A pergunta aqui, à luz dessa parábola, dessa história, nós estamos estudando essa história, é como Deus acolhe um filho perdido. Como Deus acolhe um filho perdido. Como a Bíblia, como o texto, traduz isso para nós. E daí a gente chega à conclusão. E a nossa conclusão que nós temos aqui, meus irmãos, é que Deus acolhe com ternura. Com ternura, Ele vai ao encontro do pródigo, que estava cansado, doente e em pecado. Ele abraça o seu filho, coloca nos seus ombros, e ele diz: volta para casa.
Você já viveu isso na sua vida alguma vez? Se você nunca passou por isso, mas conhece alguém que está distante da casa do Senhor, está perdido, acolha essa pessoa. Enquanto os anjos, na presença do Senhor, celebram o retorno dos perdidos, cantando em volta do trono de Deus, expressando o amor que o buscou, o sangue de Cristo que o comprou, a graça que o trouxe para o santo redil, a maravilhosa graça que foi dado àquele que estava perdido retornar, nós muitas vezes ficamos com ciúmes. Estou na tua casa e nunca tive uma festa como essa. Não desfrutamos, irmãos, daquilo que é mais importante, que é a doce comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Essa passagem me ensina que precisamos trazer depressa uma roupa, a melhor roupa. Aquele que estava cheiroso, cheirando porcos, o pai diz assim: troque a roupa do meu filho, traga de novo roupas lavadas, roupas brancas, roupas limpas. Veja que intensidade o pai coloca isso, que alegria, exultante da busca do bem sucedido. Veja o que diz: busque ao Senhor enquanto se pode achá-lo, clame ao Senhor enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, que o homem mau os seus pensamentos, volte-se para o Senhor que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, porque Ele é grande em perdoá-lo. Isaías capítulo 55, versículo 6, versículo 7, NVI, versão nova internacional. Não há maior alegria do que estar na casa do Pai. Vou falar bem devagar, porque já estou terminando. Não há maior alegria do que estar aqui. Você está no lugar certo, na hora certa, na presença do Pai, na casa do Pai. Sinta acolhido, sinta amado. Ninguém que está aqui pode te julgar. E se nós temos a vaidade de julgar e a presunção de julgar alguém, nós precisamos ir aos pés do Senhor. Não há espaço mais para pessoas como o filho mais velho. Ele passou por uma experiência. Qual a lição que você vai levar para a sua semana? Esse texto te trouxe várias lições. Qual a lição para a sua semana? Eu quero propor aqui para nós, irmãos, uma das lições ensinadas neste capítulo, em todas as 3 parábolas, é a seguinte, e eu quero que você pense isso em relação à sua vida, que sem conversão não há salvação. Fale comigo. Sem conversão não há salvação. A ovelha perdida teve que ser encontrada, curada e tratada. A dracma perdida teve que ser buscada, encontrada, tratada e achada. E o pródigo teve que ser recebido, tratado, curado e sarado. Que Deus nos ajude. Talvez você pensou em alguém agora. Com sinceridade, a gente pensa em pessoas. Alguém que está desviado do caminho do Senhor. Está perdido no mundo. Quem você pensou? Tire um tempinho para orar por essa pessoa agora. Fale com Deus. Se é algo que a gente tem que botar nos pés do Senhor, são pessoas desviadas, corações endurecidos. Você não tem o poder de convencer ninguém, de converter ninguém, nós não temos. Mas o Espírito Santo é que faz isso. Ele vai lá agora, lá no meio da lama, da sujeira, da imundice, e
traz de novo, recupera de novo, dá um anel, uma roupa limpa, o selo, o afago, o abraço, a identidade. O Senhor faz isso. Quem o Senhor trouxe à sua mente agora? Quem? Ore por ele. Eu já quero convidar o Ministério de Cânticos para vir vindo. Enquanto você vai orando, vai falando, vai chorando. Às vezes você precisa tratar seu coração para acolher. Te magoou, te feriu. Você precisa dizer: Senhor, cuida do meu coração, da minha vida. Irmãos, a gente às vezes não somos o pródigo, somos ele mais velho. Nós julgamos, nós condenamos, enquanto o amor de Deus é grande, o amor de Deus é incondicional. Nessa noite, ore por essa pessoa, ore por essa vida. Ó Pai Celeste, como é bom saber que nós temos uma casa, nós temos uma família, nós temos um Pai amoroso, que vai ao nosso encontro, que nos traz a sua graça, o seu amor. É o Senhor que nos chama. É o Senhor que vai ao nosso lado. Eu sou o pastor que não cessa de procurar a ovelha perdida. Louvado seja, engrandecido seja Deus, porque é o Senhor que vai ao nosso encontro, e vai ao encontro daquele que um dia estava na tua presença, estava na tua casa, mas se perdeu-se e jogado por fora. Mas o Senhor ainda ama, Senhor. Foi por essa vida que Jesus morreu. Eu te louvo por essa igreja, Senhor Deus. Onde tiver um filho, uma filha do meu irmão, da minha irmã, um parente, um familiar, um marido, uma esposa, alguém importante que está desviado, Senhor, vai no encontro. Sara, Senhor, cura, Senhor, traga o pródigo, Senhor, mude, Senhor, que haja arrependimento, Senhor. Eu creio, Deus. Tu és o Pai, que agora eu perdido com ternura, com amor. Oh Deus, que nessa noite vida seja voltando para Jesus, sem medo, sem senso de culpa, nasça de novo na presença